comparação, né, entre juros simples e juros compostos para vocês entenderem. Primeiro a gente vai falar de juros simples. Então, os juros simples eles vão ser sempre pagos periodicamente, ou seja, mensal ou anual no credor, né, para o credor. Então, o que ele faz? Eu tenho um capital que eu vou calcular os juros daquele valor em cima de um mês, de um dia ou de um ano, e esse juro ele vai ser dado separadamente, né? Então, o capital ele não vai mudar muita coisa. Eles vão ser sempre iguais no decorrer do tempo. Significa que aqueles valores, se eu for um juro de, por exemplo, de R$ 10 ao mês, então, no primeiro mês eu ganho 10, no segundo mês eu ganho 10, no terceiro mês 10 e assim por diante. Eles vão sempre reduzir em termos reais, né? O efeito vão sempre ser iguais ao longo do tempo, mas se reduzem em termos reais, ou seja, é muito raro você conseguir uma aplicação que renda de juros simples e que ele consiga pelo menos render a inflação. É muito difícil. Nominalmente são somados ao capital e formam uma reta. É como eu falei a vocês, né? O gráfico da função que representa o juros simples é uma reta, ou seja, a função do primeiro grau. E aí vocês vão pegando, pensando numa comparação do dia a dia, né? Como se fosse frutos da árvore. Você vai pegando e colhendo. Então, você está numa macieira, por exemplo, numa árvore que tem maçã. Então, você vai pegando uma maçã, duas maçãs, três maçãs, e assim por diante, até que eu recolha todos os juros. E se eles não são pagos, né? Se não pagos e não incorporados ao montante, ele vai sim gerar uma perda inflacionária, tá certo? Que é a porcentagem de rendimento. Alguém sabe o que significa essa história de perda inflacionária? Por exemplo, tem gente que diz assim: a poupança não conseguiu, nesse ano, chegar na inflação, cobrir a inflação. Ou o salário mínimo não teve um aumento real, com um ganho real. O que significa isso? Por exemplo, sempre que chega no fim do ano, tem um aumento do salário mínimo, né? Aí eles dizem assim, esse ano o salário mínimo conseguiu suprir a perda da inflação, ou ele não teve um ganho real. O seu salário está defasado. O que significa isso? Gente, vamos supor que, em termos brutos, né? A inflação terminou o ano com 7%, certo? Ao ano. E o salário mínimo é 1.100. Então, para você superar a perda inflacionária, significa que o reajuste do salário mínimo deveria ser um valor acima de 7%. Porque se você der um aumento de 7%, aí ele diz assim, não houve ganho real, empatou. Então, se eu tenho aqui a taxa de juros anual, né, da inflação, que fechou o ano com 7%, e meu salário é 1.100, e eu aplico um reajuste de 7%, eu estou só empatando com a inflação. Se há o reajuste do salário mínimo for abaixo de 7%, então você nem chegou a equiparar o seu salário. Então, você diz que tem uma perda inflacionária. Então, quando ele diz, reajuste do salário mínimo não supriu nem a inflação, ou você está com o seu salário defasado em tantos por cento. É justamente porque esses por cento que deveria ter sido reajustado para pelo menos ficar igual, não é por ganho, mas ficar igual, ele não foi feito. Aí, se fizer um reajuste do salário, por exemplo, 7,1%, já ficou acima de 7%. Então, a gente diz, o salário mínimo teve um reajuste com ganho real. Então, uma aplicação em que ela rende anualmente 3% ao mês, poupança, por exemplo, se anualmente o rendimento dela for de 3%, e a taxa fechou o ano a 7%, significa que por mais que você tenha ganho dinheiro na poupança, você não perdeu o que você aplicou. Mas por mais que você tenha ganho algum valor em real, esse valor não chegou no valor da inflação. Então, a gente diz que perdeu dinheiro na poupança. Então, você está perdendo dinheiro quando aplica na poupança. Então, qualquer aplicação que você faça, se você quiser ter algum ganho real, que é o que a gente chama, ele tem que pelo menos equiparar a inflação. Por isso que algumas vezes quem já lida, assim, quem está acostumado a ver essas situações, tem algumas aplicações que elas dizem assim, o IPCA mais 2%. O IPCA, ele é reajustado de acordo com a inflação.
Então, ele é vinculado à inflação. Quando você diz o IPCA mais 2%, eu estou dizendo, olha, eu vou equiparar a tua aplicação à inflação e, além disso, eu vou te dar um ganho, que é de 2%. Agora, quando você diz só duplicação de 3% ao mês, então não vai chegar na inflação, porque depende do quanto a inflação der. Se for um país que a inflação é lá embaixo, aí sim, algumas aplicações como a poupança é vantajosa. Então, por isso que a gente costuma dizer assim, nunca deixe o dinheiro na poupança, porque é uma das piores aplicações. Raramente a poupança consegue suprir a inflação, quanto mais ultrapassar. Eu acho que eu não consigo lembrar da história, só se fosse um tempo que não teve esse tempo da inflação ser baixa aqui, né? Ser muito baixa. Então, a poupança realmente valer a pena justamente por isso, né? Porque ela ultrapassar a taxa da inflação. Juros compostos, né? São pagos ao credor somente no vencimento, são crescentes no tempo, em termos reais e nominais, se a taxa for maior que a inflação. Então, se você, justamente o que eu falei para vocês, né? Quando você faz uma aplicação em que anualmente ela supre a inflação, elas são sempre crescentes do termo no decorrer do tempo, né? O que significa termos reais e nominais? É porque quando você fala em termos reais e nominais, é porque ele realmente cresce, você vê que ele cresceu e no valor dele também. Graficamente, você consegue ver isso, né? Que ele realmente cresceu. Incorporados ao capital, formam uma curva ascendente, ou seja, por isso que eu disse a vocês, juro simples, reta, juro composto, exponencial. Lembra do Covid, né? A transmissão é exponencial. Então, de repente, uma pessoa estava doente, virou 10. Então, é justamente isso. Juros compostos são lindos quando você quer ganhar dinheiro. E para quem empresta, aí são como animais, né? Que crescem e geram novos animais. É como se fosse uma reprodução. Pensa uma reprodução de bactérias. Você tem uma bactéria aqui, amanhã você tem duas, aí essas duas reproduzem mais duas, que vira 4, e assim por diante. Uma depende da outra. Não é como uma árvore que você vai colhendo fruto um a um, que seria o valor daquele juro, tá bom? É quase como uma reprodução de bactéria, de coelho, que vai dando cria, dando cria, dando cria, né? Se pagos, não incorporam o montante que não cresce durante o período que forem pagos. Então, o que significa isso? É que, às vezes, existe aplicação que você vai colocando, né? Ele rende diariamente, de forma composta, mas a pessoa faz aquela subtração, juros igual montante menos o capital. Então, ele não vai crescer o montante porque você já recebeu o juro antes do tempo.